Queridos, é bom demais estar aqui com vocês. Para falar a verdade, eu estava ansioso para chegar nesses dias. Porque esses dias a gente para fazer a coisa que a gente mais ama. Estudar a Bíblia e se capacitar para aquilo que faz o nosso coração pulsar mais forte, que é a pregação da palavra. Amém? Então isso é muito especial. E de quebra, a gente tem uma convivência gostosa, bate papo, troca experiências, é muito bom. Eu quero pedir a você que pegue sua Bíblia, por favor. E eu quero pedir que você abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do 13 até o 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vale a pena ser igreja. Igreja vale a pena. Repita comigo. Igreja vale a pena. Sabe, gente, a gente está vivendo um tempo muito complicado em relação a isso. Porque hoje, se a gente for tentar fazer uma pesquisa para descobrir qual é a denominação cristã maior do Brasil, se não for a maior, uma das maiores é a denominação dos desigrejados. Eu não sei qual é a realidade lá na região onde você serve, onde você está plantando igreja, onde você pastoreia, ou onde você congrega, etc. Mas lá na minha região, existe uma enxurrada, na cidade de Mauá, existe uma enxurrada de desigrejado, uma enxurrada de gente que foi machucado na igreja, que foi vítima de opressão espiritual mesmo, mas não opressão de demônio, opressão de pastor. Então, pessoas que foram abusadas espiritualmente, e aí, resultado, isso criou um ambiente em que as pessoas hoje, elas estão seguindo mais ou menos a seguinte ideia: olha, Jesus sim, igreja não. Eu curto Jesus, mas eu não curto igreja. Eu sou de Jesus, mas eu não sou de igreja. E o que é pior? A gente que é pastor, quem é pastor? Levanta a mão aqui, por favor. Então, temos um grande número de pastores. A gente que é pastor, às vezes, não ajuda nisso. Por quê? Porque a gente também tem nossas rusgas com a igreja. Ministérios difíceis, situações de perseguição, coisas que a gente enfrentou e que fez com que a gente carregasse um ranço. E às vezes a gente é pastor, que está proclamando o evangelho, mas com o objetivo de que aquelas pessoas entrem na igreja, para que sejam cuidadas, para que sejam discipuladas, para que sejam ensinadas. Mas, falando numa linguagem bem popular e comercial, às vezes a gente está vendendo um produto que a gente mesmo não acredita.
Porque a gente mesmo não gosta de igreja. Às vezes eu já vi colegas dizendo: ai meu Deus, não vejo a hora de chegar minhas férias, eu não aguento mais. Sabe? Então o resultado, fica difícil para a gente achar que as pessoas vão acreditar em algo que a gente está vendendo, se a gente mesmo não entende a grandeza, o valor incrível que isso tem. Se você perguntar, se você fizer uma pesquisa por aí afora, eu desconfio. Se você perguntar às pessoas: Jesus vale a pena? Eu acredito que a grande maioria vai dizer que Jesus vale a pena. Mas se você perguntar se igreja vale a pena, eu tenho a impressão que não vai ser mais a maioria. A maioria vai dizer que não, Jesus vale a pena, igreja não vale a pena. Só que esse texto que a gente acabou de ler mostra que as duas coisas estão completamente interligadas. Nós vemos aqui um momento em que Jesus reúne os seus discípulos. É um momento importante, é um momento crucial. Na verdade, é um momento de transição na narrativa, tanto de Marcos quanto de Mateus. É um momento chave em que a temática vai mudar. Até esse ponto aqui, a temática em Mateus, do capítulo 1 até o 4, era sobre o reino de Deus. Do capítulo 6 até aqui, era sobre quem é Jesus. Mas a partir desse momento, a temática vai ser o discipulado. O que é segui-lo? E aí, resultado, então, é um ponto chave, é um ponto crucial. E para isso é interessante, porque Jesus, a maior parte do seu ministério, ele fazia na Galileia, né? Mas nesse momento ele levou os discípulos para um lugar muito longe. Cesareia de Filipe era um lugar que envolvia em torno de uns 40 quilômetros de caminhada. Ao norte, para longe, ou seja, não foi ao sul, onde estaria a Judéia, Jerusalém, não, foi ao norte. Ele tirou o pessoal daquele contexto das multidões, do ambiente em que ele já estava famoso. Porque parecia que ele queria ter um momento a sós com eles. E ali fora disso, ele faz essa pergunta: o que é que os homens dizem que eu sou? E a partir daí ele vai mostrar que tudo isso, a identidade de quem ele é, a identidade de quem Pedro é, tudo isso vai resultar na pedra sobre a qual a igreja será edificada. Então tudo é para a edificação da igreja. Não dá para separar Jesus e a igreja. Não dá para ser Jesus sem ser da igreja. E eu quero lhe convidar a olhar para esse texto aqui e perceber o quanto igreja vale a pena. Para que você volte para casa ainda mais determinado a servir a igreja, a trabalhar pela igreja, a amar a igreja, a acreditar na igreja. Amém? Amém. Então vamos nessa aqui, junto, aprender sobre isso. Por que que igreja vale a pena? Primeiro motivo, por que que igreja vale a pena? Igreja vale a pena porque somente a igreja conhece a maior verdade. Somente a igreja conhece a maior verdade. Versos do 13 ao 17. Acompanha aí, por favor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha só, gente, eu não sei se nas suas leituras dos evangelhos, você percebeu que essa expressão, filho do homem, era a expressão favorita de Jesus para se dirigir a si mesmo. Então, na maioria esmagadora das vezes que Jesus ia falar de si, ele usava essa expressão, o Filho do Homem. Filho do homem, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque o Filho do Homem enviará os anjos do céu, e o Filho do Homem, e ele está falando disso o tempo inteiro. Por quê?
Queridos, parece que Jesus compreendeu que essa expressão tinha uma espécie de ambiguidade, e que essa ambiguidade era muito importante no relacionamento que as pessoas teriam com ele, a partir da compreensão que teriam acerca dele. O que significa filho do homem? A priori, na mentalidade, na cultura hebraica, filho do homem é simplesmente um ser humano, uma pessoa. Então, por exemplo, você vê lá em Números, aquele famoso texto, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, filho do homem, a priori, é só uma pessoa, um ser humano. Um filho do homem, por quê? Porque é filho de um ser humano, é humano também. Filho de peixe é peixinho. Algo mais ou menos assim, tá? Só que o que é que acontece? A partir da profecia de Daniel, essa expressão assume um caráter técnico no ensino das sinagogas, no ensino dos rabinos. Porque eu não sei se você se lembra que quando Daniel está tendo a que talvez seja a mais importante das suas visões ali, ele descreve essa visão da seguinte maneira: estava lá Deus, né, como um ancião de dias, um senhor de cabelo branco sentado num trono, e de repente ele vê um descendo como filho do homem, entre as nuvens do céu, e a ele foi entregue o poder, a glória e o reino, e todas as nações se curvam diante desse filho do homem da profecia de Daniel. Então perceba que filho do homem assume um caráter messiânico, passa a ser uma expressão para se referir ao Cristo, aquele que é o rei ungido por Deus, que vai descer do céu para reinar sobre a terra, e que todas as nações se curvarão diante dele. Esse é o filho do homem. Mas qualquer um seria também um filho do homem. Então parece que Jesus gosta dessa ambiguidade. E quando ele faz essa pergunta aqui, o que é que as pessoas dizem que o filho do homem é? É como se ele estivesse perguntando assim: que tipo de filho do homem as pessoas acham que eu sou? Está entendendo? E aí, o público em geral, um público essencialmente judeu, não considerava que ele era um filho do homem qualquer. Ele já estava adquirindo um certo respeito. Ele era tipo um filho do homem especial. Por que é que eles dizem? Primeiro dizem, olha, ele é Elias, Jeremias, um dos profetas, ou seja, ele é um outro profeta que veio aqui, ou então ele é aquele profeta que virá para anteceder, para preparar o caminho do Senhor, porque essa expectativa da vinda de Elias no Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram que o livro de Malaquias termina assim: o Antigo Testamento encerra com o anúncio da vinda de Elias. Então, o pessoal olha, não, ele é um filho do homem, mas não é qualquer um não, ele é um filho do homem especial. Olha, ele pode ser até o Elias, logo depois dele vai vir o Messias, logo depois dele vai vir o Cristo. Só que aí Jesus vai e pergunta: e vocês? O que dizem? Perceba, a pergunta não foi para Pedro, a pergunta foi para o grupo. Só que Pedro tinha uma característica: Pedro era sanguíneo. Pedro era aquele tipo de gente que não aguentava segurar a língua, tinha que falar. Eu não sei se você já notou que depois de Jesus, quem mais fala nos evangelhos é Pedro. Quem mais fala nos evangelhos é Pedro, porque ele sempre tinha alguma coisa a dizer. Às vezes falou besteira e foi repreendido. De maneira nenhuma isso te acontecerá, né? Mas também, às vezes ele se deu bem. Porque que ele diz: mestre, se és tu mesmo, manda eu andar sobre as águas até aí. E quem andou sobre as águas foi ele, né? Então, resultado, o cara era um sanguíneo que não se segurava e falava. Então, aquela ideia lá na série The Chosen, que mostra Pedro desde o começo como líder, parece que não é bem assim. Essa liderança vai se constituir mais tarde um pouco. Só se consolida mesmo no livro de Atos. Se você ler os evangelhos de Atos, você vai perceber isso. Pedro fala mais porque ele não se controla.
porque ele é falador, tá? Mas enfim, aí Pedro vai e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que ele está querendo dizer? Tu não és apenas um filho do homem, nem mesmo um filho do homem especial. Tu és o Filho do homem, aquele que está descendo do céu para governar sobre toda a terra. Então nós reconhecemos que tu és o Rei ungido. E aí, queridos, diante disso, Jesus olha assim e diz: Pedrinho, você não tirou isso da sua cabeça não, cara. Isso não é uma ideia humana não. Essa constatação não é fruto de nenhum poder humano. Isso foi o Pai do céu que revelou a você. Meu querido, minha querida, presta atenção. Jesus, ele tem um certo respeito no mundo ainda. Muitas pessoas gostam de Jesus. Eu me lembro, quando eu era estudante, eu não era nem crente ainda. Lá nessa época estava uma moda de anarcopunk. E tinha muito colega da escola que era anarcopunk, aqueles caras que usavam o cabelo assim, e era anarquista, né? Defendia a anarquia como sistema de governo. E aí aquele pessoal andava de preto, daquele negócio, eles eram uma tribo específica, mas eu sempre transitei bem em todas as tribos. Então, aí eu conversando com eles um dia, aí daí a pouco uma pessoa falou: vocês precisam de Jesus. E aí um deles, que chamava-se Marcelo, disse assim: você é que precisa de Jesus, porque a gente sabe quem é Jesus. Jesus foi um anarquista. A gente segue Jesus mais do que vocês. O problema é que o pessoal não entende. Quer criar um Jesus diferente. Jesus é um anarquista e a gente dá o maior valor a Jesus. Jesus combateu as autoridades. Jesus era contra as autoridades. Então o resultado, perceba, até o anarcopunk maconheiro curtia Jesus. E tinha Jesus como referência. A gente vê livros escritos sobre Jesus por pessoas que são ateus. Jesus como o maior psicólogo que já existiu, Jesus como o maior líder de todos, como o mestre dos mestres, né? Então, por exemplo, aquela série Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury, ela é escrita num tempo que ele não era crente. E foi nesse processo de pesquisar a figura de Jesus na Bíblia que Deus tocou no seu coração e a coisa mudou. Mas o cara já considerava Jesus top. Só que, queridos, o máximo que o mundo pode chegar é em achar que ele é um filho do homem especial. Por isso que o mundo precisa da igreja. Por isso que Bill Hybels disse que a igreja local é a esperança do mundo. Porque sem a igreja o mundo não tem acesso a essa verdade. De quem é Jesus de fato? Que ele é o Filho do homem, que ele é o Deus Altíssimo encarnado. Somente a igreja pode proclamar, como disse João no capítulo 1, verso 3 do seu evangelho: nele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Somente pela igreja vai ser proclamado o que Paulo disse em Colossenses 2,9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É somente a igreja que vai anunciar o que o autor de Hebreus disse no capítulo 1, verso 3: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Somente a igreja vai proclamar quem Jesus é de verdade. E você serve a instituição que proclama essa mensagem, uma mensagem que tem a única esperança que esse mundo pode encontrar. Então acredite nesse negócio. Ame esse negócio. Igreja tem creca? Tem, claro que tem, porque ela é feita de gente. Eu levantei uma questão bem complexa no sermão que eu preguei esse domingo, o outro, lá na igreja.
Eu levantei a questão de tantas situações que a gente vê na Bíblia, de Deus usando umas coisas no mínimo esquisitas para levar o seu plano a chegar no seu propósito. Então, por exemplo, a mentira de Abraão a Abimeleque. Aí você me diz, não, mas ele era meio irmão de Sara. Oh, desculpa. Ele estava enganando o cara, porque ele não queria morrer, e deu uma mulher de bandeja para o cara se deitar com ela. E naquele momento Deus usa aquilo para ele não morrer. E ele não podia morrer, porque a descendência dele era quem levaria o plano à frente. E aí você, mas rapaz, olha que coisa estranha que Deus usa. Calma, isso não é não. E os irmãos de José? A inveja dos irmãos de José, a maldade dos irmãos de José, vende o irmão como escravo. Mas se não fosse isso, ele não ia estar no Egito com comida armazenada para manter vivo Jacó e sua família. E continuar a descendência da promessa. Tem uma que é pior do que essa, que é a minha favorita, Judá e Tamar, meu amigo. Meu amigo, aquela história é muito escabrosa, né? Você se lembra da história? Judá tem 3 filhos, Onã e Selá. O mais velho casa, a primogenitura, o nome de Judá, a linhagem de Judá se mantém ali. Mas ele morre sem ter filhos. Aí o segundo irmão é obrigado a casar por causa da lei do levirato. Mas só que quando ele casa com ela, ele pensa, peraí, se eu tiver um menino com ela, esse menino é que vai ser o primogênito do meu pai. É ele que vai receber a herança dobrada, e eu não. Então não, vou coisar com ela, mas vou praticar coito interrompido. Ou como diz na linguagem lá, verter em terra, né? E para não fazer menino nela. Aí a ira de Deus vem e mata ele. Aí sobra Selá. Só que ele era muito pequeno ainda. O que é que Judá faz? Vai lá para a casa do teu pai, espera o menino crescer. Quando o menino crescer, eu vou buscar você para casar com ele. Isso era um direito dela, gente. Está entendendo? E era do interesse dele, ele precisava dessa descendência. Só que aí o que é que acontece? O menino cresce, mas ele esquece dela. E aí, e agora? O que é que ela faz? Se veste de prostituta, se fantasia para não ser reconhecida, fica na beira do caminho, se oferece para Judá. Judá faz um programa com ela, está entendendo? Ela cobra o preço de um cabrito, mas ele não tinha um cabrito na hora, então deixa uma garantia aqui para mim. Aí deixa para ela o bordão e o cordão dele, né? E aí, resultado, vai embora. Quando ele manda o servo levar o cabrito, não tinha mais nenhuma prostituta lá. E ele, fazer o quê? Só que um belo dia ele descobre que ela está grávida. Aí ele vai até lá para fazer o quê? Para matá-la. Por quê? Porque adultério era adultério, independente de já ser o casamento consumado ou ser somente o desposamento, a promessa de casamento. E a pena para adultério é apedrejamento. Só que quando ele chega lá para matar, aí ela olha assim para ele e fez, de quem é esse cajadinho? De quem é esse cordãozinho? De quem é esse menininho? Aí a gente vê, queridos, que isso foi a tribo de Judá. A tribo da qual veio o leão da tribo de Judá. E aí você olha para isso e diz, como é que Deus pode usar coisas tão estranhas, no mínimo questionáveis, como meio para cumprir o seu plano, levar à frente o seu plano e atingir os seus propósitos? Queridos, a resposta para isso é relativamente simples. Deus controla a história, controla a execução do seu plano, Ele assegura que o seu plano se cumpra, mas, queridos, o plano de Deus vai tomando forma a partir da ação de pessoas. O plano de Deus ocorre por meio de pessoas. E é aí que está o problema, porque depois da queda, Deus continuou santo, justo e bom, amém? Mas o homem não, o homem ficou mentiroso, não pode ver a mulher dos outros tomando banho, né? Então ficou pervertido,
soberbo, ganancioso. E aí, queridos, o plano de Deus é perfeito. Mas a partir do momento que ele é executado por meio de pessoas, entra a corrupção no processo. Não tem como não entrar. Mas o que é que me deixa mais fascinado é que, apesar dessas corrupções que nós colocamos no processo, Deus é poderoso para fazer o seu plano cumprir os seus efeitos. Deus é poderoso para fazer a sua vontade acontecer, apesar de nós. Igreja é isso. Como tem gente no processo, entra corrupção no processo. Entra maldade no processo. Entra intriga, mentira, acusações. Entra perseguição. Mas o projeto continua sendo perfeito. E apesar disso tudo, Deus leva esse projeto à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção. Igreja é complicado, mas igreja vale a pena. Porque sem a igreja, o mundo não alcança essa verdade. E sem essa verdade, o mundo está perdido. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Primeiro motivo, por que a igreja vale a pena? Porque é por meio da igreja que se conhece a maior verdade. Mas não somente isso, é por meio da igreja que se recebe o maior poder. É por meio da igreja que se recebe o maior poder. Verso 18. Primeiro, a parte A do verso 18, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que acontece, queridos? Depois que Pedro afirma a verdade, que Deus revelou no seu coração, de qual tipo de filho do homem Jesus é, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois que ele revela essa verdade, aí Jesus entende, olha, agora que você entende quem sou eu vou dizer quem é você. Você é Pedro. A palavra grega Petros tem o sentido de pedra, né? E sobre esta pedra eu edificarei a sua igreja. E aí, queridos, estamos aqui diante de uma frase que abre um leque de múltiplas interpretações que têm sido afirmadas por pensadores, por teólogos, por pastores, pregadores, etc. A pergunta é, quem é essa pedra, né? Primeira opção, alguns afirmam, olha, a pedra é o próprio Cristo. E isso tem uma base razoável na teologia do Antigo Testamento. Porque você vê na teologia do Antigo Testamento a construção de uma ideia de que o Messias, o ungido do Senhor, era uma pedra angular. Os construtores rejeitaram, subestimaram o seu valor, mas ele é uma pedra angular. E como a pedra angular era a primeira pedra sobre a qual que guiava toda a construção de uma casa, consequentemente, faz sentido Jesus ser a pedra. Qual é a dificuldade dessa interpretação? É que a sintaxe no grego não dificultaria muito isso. O contexto não é esse. Se você ler até a frase em português, você vai perceber, ele não está falando sobre ele. Ele não está falando sobre ele. A ideia é, tu és Pedro e sobre esta pedra. Então, não é sobre eu sou Jesus e sobre esta pedra. É tu és Pedro e sobre esta pedra. Então, do ponto de vista do curso natural do texto, fica difícil, tá? Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil, tá? Segunda proposta viável também. Segunda proposta viável. A pedra seria a declaração que Pedro acabou de fazer. Tu és o Cristo, né? A primeira opção,
que a pedra é Cristo, por exemplo, era a opção defendida por Agostinho, tá? Essa segunda opção é a opção defendida por Calvino e pela maioria dos reformadores, tá certo? O que é que tem um pouco de dificuldade nessa opção? Tá entendendo? É que você não vê em nenhum outro lugar do Novo Testamento essa ideia de que uma declaração é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E aí, assim, é possível, mas carece de um pouco mais de apoio, está entendendo? Aí vem a terceira opção. Qual é a terceira opção? A pedra é Pedro. Por que que os reformadores tiveram tanta dificuldade com essa ideia de que Pedro é a pedra? Porque a briga principal da reforma foi contra o quê? Contra o papado. E essa frase era utilizada pela igreja romana para afirmar a sucessão apostólica. A pedra é Pedro, ele é o primeiro papa, e os que vão sucedendo a ele vão continuando com esse mesmo papel. Está entendendo? Só que, queridos, na minha opinião, essa é a opção mais viável. E presta atenção, quando você está lidando com teologia, você ouve o argumento, pondera e tira a sua conclusão. Não atira pedra em quem está propondo, tá certo? E já que estamos falando de pedra, segure suas pedras. Tá? Mas veja bem, por que, querido? Por que a pedra ser Pedro é a melhor opção no meu ponto de vista? Porque é isso que o texto parece claramente dizer. É o fluxo natural do texto. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Só que o que a gente precisa entender? A pergunta que ele fez não foi a Pedro. A pergunta que ele fez foi ao grupo apostólico, aos apóstolos. Pedro fala porque quer responder, mas a resposta dele vem como representação do grupo. Então, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele compreende você como representante desse grupo. Então, a ideia é que a pedra é Pedro e os outros apóstolos, porque eles vão lançar a doutrina sobre a qual a igreja vai ser edificada. E Paulo fala sobre isso. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Está lembrado? Então a igreja é edificada sobre esse alicerce de pedra. O alicerce da doutrina apostólica. Então, resultado. E isso deixa eu lhe dizer, para você não atirar pedra só em mim, tá? Isso é a opinião de D.A. Carson, é a opinião do R.T. France, é a opinião do Donald Hagner, é a opinião do Craig Blomberg, é a opinião do Leon Morris, é a opinião do Grant Osborne, é a opinião do William Hendrickson. Então, se vai jogar pedra, junta todo mundo para jogar. Então, preste atenção. Por que que isso aqui é importante? Por quê? E isso vai definir o que é uma igreja de verdade. Uma igreja de verdade é uma igreja que está construída sobre o alicerce do ensino dos apóstolos, da doutrina apostólica. E se a igreja for verdadeiramente construída sobre o ensino dos apóstolos, alicerçada sobre a doutrina apostólica, aí essa igreja adquire o maior poder de todos. Qual é esse poder? A continuação do versículo. E as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja. E aí lá vem outro texto disputado. E como eu estou aqui diante de pastores, eu não vou economizar. Tá certo? Pastores, líderes, pregadores ou pessoas que querem pregar, seminaristas, etc. Seminarista, tem algum seminarista aqui? Legal. Então veja bem, o que é que ele quer dizer com isso? Primeiro, deixa eu trazer duas opiniões bem populares aqui, tá? Bem populares. Primeira opinião. Olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja,
tem o sentido de que a obra de Satanás, as forças das trevas, as hostes demoníacas, os dardos inflamados do maligno, como Paulo diz, né, não destruirão a igreja. Queridos, é verdade que Satanás não vai destruir a igreja, mas a pergunta é isso que Jesus está falando? Me parece que não. Porque quando se pensa em porta, as portas do inferno, então os ataques de Satanás, então a gente pega Satanás com a porta dando umas portadas na igreja, assim, pá, pá, né? Isso é muito estranho. Presta atenção, para que serve uma porta? Ou para impedir quem está fora de entrar, ou impedir quem está dentro de sair. Aí vem a segunda interpretação, muito querida pelos missionários. Tem algum missionário aqui? Missionário vai na igreja, para desafiar a igreja a fazer um PAN, né? Uma parceria, aquela coisa, né? E aí vem, né? Olha, Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso quer dizer que a gente vai invadir o inferno, vai chutar a porta, vai entrar no inferno, tirar as almas de lá e levar para o céu. Oh, glória! Né? Pessoal, eu acho altamente poético isso. Altamente coisado. Eu acho. Mas, queridos, para a gente entender o que são as portas do Hades, primeiro a gente tem que entender o que é o Hades. Perceba que a tradução da NVI foi boa em não traduzir por inferno, e sim por Hades. Porque o que é o Hades? Veja bem, no Antigo Testamento, existia um pensamento que é o tempo todo está aparecendo lá. Que pensamento é esse? Que quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar chamado Sheol. Eu não sei se você se lembra, que na visão de mundo dos hebreus antigos, a terra era plana. Tem alguns querendo voltar ao tempo dos hebreus antigos hoje em dia, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. A terra era uma plataforma plana, em cima da terra tinha 3 camadas de céu. O primeiro céu, que era onde estava o sol, a lua, as estrelas e os passarinhos voavam. O segundo céu, que era um oceano de águas, e esse oceano de águas era preso por uma abóboda dura, que tinha umas comportas, umas janelas. Quando Deus queria fazer chover, ele abria as janelas do céu. E o terceiro céu, que está acima desse oceano de água, que era onde estava o trono de Deus, de onde ele governa sobre o universo. Abaixo dessa terra, o que é que tem? Abaixo dessa terra tem um abismo de águas, que eu não sei se você se lembra na narrativa do dilúvio, não tem água somente descendo do céu, não. Tem água subindo da terra também, tá? Então, tem um abismo de águas, e lá no fundo desse abismo, tem um lugar chamado Sheol. E o que é o Sheol? A casa dos mortos, a mansão dos mortos. Todo mundo que morria ia para lá. No Antigo Testamento não tem essa ideia. O justo vai para um lugar, o ímpio vai para outro lugar. Essa ideia vai ter um desenvolvimento a partir do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento não tem essa ideia. Simplesmente quem morre vai para onde? Para o Sheol, ponto final. Tanto é que Davi, no Salmo 86, no verso 13, aquele salmo que fala da ressurreição, que é aplicada no Novo Testamento com um caráter messiânico, né? Ele diz o seguinte: e não deixarás a minha alma no Sheol, não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Perceba que a esperança de Davi não era de não ir para o Sheol. A esperança de Davi era de não ficar no Sheol para sempre. A esperança de Davi era na ressurreição. Então, aí o que acontece? Todo mundo conhece isso como Sheol. Aí chega a comissão dos 70 judeus para traduzir a Septuaginta.
E eles pegam esses textos com Sheol e perguntam: que palavra em grego nós vamos utilizar para descrever isso? Aí eles usam o nome do deus pagão Hades, que é o deus das profundezas. Porque é o que eles encontram de mais parecido com a ideia do Sheol. Então o Hades é esse Sheol, o lugar para onde os mortos vão. Uma vez que eu entenda isso, tá? O que é que são as portas do Hades? As portas do Hades não são para impedir quem está fora de entrar. Está entrando gente direto lá. É que nem cofre boca de lobo. Sabe aqueles cofres que tem no banco que só entra e não sai? Está entendendo? As portas do Hades existem para impedir quem está dentro de sair. Porque se as portas do Hades ficarem abertas, os mortos vão ficar ressuscitando o tempo inteiro. Mas como as portas do Hades são muito fortes, poderosas, os mortos não voltam. Os mortos ficam lá. Aí o que é que Jesus está dizendo aqui? Que quando você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando você passa a fazer parte dessa comunidade que é alicerçada sobre a pedra, o ensino dos apóstolos representados por Pedro nesse momento, nem as portas do Hades têm mais poder contra a igreja. Porque você até morre, você até vai para lá, mas um dia Jesus vai voltar, todos os mortos ressuscitarão em Cristo. Estão lembrados quando Jesus aparece no Apocalipse? A primeira vez, ele diz: eu sou aquele que estive morto e ressurgiu e tenho as chaves da morte e do Hades. A chave da porta está ali. Em Cristo nós ganhamos ressurreição. Em Cristo nós vencemos a morte. Em Cristo ninguém vai ficar no Hades para sempre, porque ressuscitaremos e viveremos para sempre com Ele. E aí, meu amigo, presta atenção, você é pastor, ou servo, ou missionário da instituição que confere às pessoas o poder de vencer a morte. Você faz parte da instituição que confere às pessoas o poder de vencer a morte. Isso é muito forte, gente. Isso é muito poderoso. Isso é muito especial. O mundo lá fora tem um ditado clássico: tem jeito para tudo, menos para a morte. Você serve a instituição que dá jeito para a morte. E quando você vai fazer um funeral de um membro da sua igreja, você pode dizer com convicção para os familiares que estão ali: isso aqui não é um adeus, isso aqui é um até logo. E quando você vai no hospital visitar uma pessoa em estado terminal, e a pessoa está ali esperando horas apenas para morrer, e ela é um crente no Senhor Jesus, membro da sua igreja, você pode dizer para ela: minha irmã, você está preparada para passar pela morte? E ela diz: pastor, eu sei em quem eu tenho crido. E você diz: então, minha irmã, vamos passar um tempo separados, mas um dia a gente vai se encontrar de novo. Então vale a pena, gente, enfrentar problema por essa instituição, pela igreja. Vale a pena aguentar oposição burra por causa disso, porque a igreja tem muita oposição burra. Às vezes as pessoas dizem umas coisas que você olha assim e diz: meu Deus, não acredito que essa pessoa está dizendo uma besteira dessa não. E isso estressa a gente, e isso às vezes desanima a gente, mas a gente não pode ficar no chão, a gente tem que se levantar, porque as pessoas são complicadas, mas igreja vale a pena. Igreja vale a pena.
Então, queridos, ser igreja vale a pena. Igreja vale a pena, porque a igreja conhece a maior verdade. A igreja recebe o maior poder, o poder de vencer a morte. Mas não somente isso, a igreja segue o melhor ensino. Na igreja há ensino seguro para a vida das pessoas. Verso 19 e 20, diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Olha só, uma vez que Jesus diz a Pedro: olha, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra vou edificar minha igreja, vou construir minha igreja sobre o ensino dos apóstolos, que você como Pedro está representando aqui nesse momento. Está entendendo? E eu vou lhe dizer, isso vai dar a vocês um poder incrível. Vocês terão as chaves do reino. E qual é essa ideia? Veja só. Nas monarquias antigas, havia servos oficiais responsáveis por várias coisas, né? Mas tinha um oficial que era muito importante, que era aquele que tinha a chave da sala do trono. A sala do trono não podia ser uma sala de portas abertas, porque senão ia entrar toda a qualidade de vagabundo. Então o rei não recebia absolutamente qualquer um que quisesse entrar ali. Tinha que ter um funcionário para filtrar. Isso até hoje, né? Você precisa marcar hora para falar com o prefeito. Tem gente que vai filtrar, vai perguntar do que se trata. Havia um funcionário para filtrar isso. E ele tinha chaves. Então, qual era a ideia disso? É que aquela pessoa era quem tinha o poder de abrir ou fechar o acesso ao reino. E esse abrir e fechar o acesso ao reino é por meio do ensino. Por quê? Porque Jesus usa um dito proverbial, que era um dito comum dentro da sinagoga, entre os mestres, os rabinos na sinagoga, que é esse: o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Qual é a ideia disso aqui? Se você conhece um pouquinho de grego, você vai ver que os verbos que estão aí, né, deo, que é o verbo que está traduzido por ligar, ele tem mais um sentido de amarrar. Até porque a ideia de ligar, qual é? Não tinha energia elétrica, então não pense que era apertar um botão para ligar a luz, né? Então a ideia, o sentido maior, uma tradução melhor seria: o que amarrar na terra vai ser amarrado no céu, ou terá sido amarrado no céu. A sintaxe permite essas duas possibilidades, tá? O tempo verbal, mas enfim, porque ele é um futuro perfeito. E aí tem um longo debate em torno disso aí. Mas enfim, a ideia qual era? A ideia era: o que Deus liga no céu tem que ser ligado na terra. O que Deus desliga no céu tem que ter sido desligado na terra. Para que os rabinos usavam isso? O que Deus amarra no céu. A ideia aqui é sobre as proibições e permissões da lei. Aquilo que a lei proibia era como uma amarra. Você está amarrado, não pode fazer isso. Aquilo que a lei permitia era como um desatar de nó. Você está livre para fazer isso. Está entendendo? Então a ideia é: se Deus na sua lei, era assim que os rabinos usavam esse ditado nesse sentido. Se Deus na sua lei diz não, você tem que viver não. Se Deus na sua lei diz sim, você tem que viver sim. Se Deus lhe amarrou nesse assunto, você tem que viver amarrado. Se Deus lhe desamarrou nesse assunto, você tem que viver desamarrado. Então esse é o sentido do dito proverbial. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo a Pedro: olha, Pedro. E aqui mais ainda reforça a interpretação de que Jesus está pensando em Pedro, no sentido do representante dos apóstolos, que vão ter o alicerce de pedra sobre o qual a igreja será construída, a doutrina apostólica. Então ele está dizendo: olha, Pedro, preste atenção. Vocês vão estabelecer nova lei.
Vocês vão ter o poder de amarrar e desamarrar. Porque vocês vão falar sobre inspiração, vocês vão escrever sobre inspiração. Então o que vocês disserem pode, Deus vai estar dizendo que pode. O que vocês disserem que não pode, Deus vai estar dizendo que não pode. Estão entendendo a ideia? Estão entendendo aqui a ideia? E quem seguir os ensinos de vocês, vai ter as portas do reino abertas. O que vocês disserem que é verdade, Deus diz que é verdade. Quem seguir o ensino de vocês vai ter as portas abertas para o rei, para ter acesso à presença do rei. E aí, queridos? O que é que acontece? Nós que somos igrejas edificadas sobre o fundamento dos apóstolos, que pregamos de fato o que foi amarrado no céu, e não inventamos nossas próprias amarras, porque pastor gosta de criar o 11º mandamento, 12º, 13º, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia não fala nada, mas a gente quer inventar. E não esqueça, pastor, pelo amor de Deus, Deus não terceirizou a função de legislador, tá? Ele não terceirizou. Você não tem direito de criar regra nova, não. Os apóstolos tinham, porque eles estavam debaixo da inspiração. Nosso papel é falar das amarras e das desamarras que os apóstolos estabeleceram. Certo? Mas aí, se liga aqui. Se nós fizermos isso e começarmos a criar as regras, vamos ser como os fariseus. E eu não sei se você se lembra o que Jesus disse sobre os fariseus. Vocês fecham as portas do reino. Lembra disso? Lembra que Jesus falou isso para os fariseus? Vocês impedem o acesso ao reino. Uma igreja edificada sobre o ensino do Novo Testamento abre o acesso ao reino. E faz com que as pessoas cheguem na presença do rei. Como diz o autor de Hebreus, se acheguem confiantemente ao trono da graça, para alcançar socorro em ocasião oportuna. Então, queridos, igreja vale muito a pena, porque na igreja se ensina a palavra. Na igreja se ensina essa doutrina dos apóstolos. Numa igreja verdadeiramente bíblica, a gente só quer amarrar o que Deus amarrou no céu. E a gente desamarra o que Deus desamarrou no céu. E quando a gente faz isso, as portas do reino se abrem. Pastor, quando você prega a palavra, você abre as portas do reino para o mundo. Olha que coisa incrível. Por isso vale a pena vir para um congresso como esse. Por isso nós criamos essa iniciativa. Porque nós acreditamos no poder da pregação. Como disse John Stott no seu livro, eu creio na pregação. Porque uma boa pregação, uma pregação que só amarra o que Deus amarrou e desamarra o que Deus desamarrou, essa pregação abre as portas do reino. Então, meu querido e minha querida, não desanime com a igreja. Não desista da igreja. Se você for chamado para ser um pastor, continue. Igreja vale a pena. Se você está vivendo um momento difícil na sua igreja, procura um amigo da sua confiança, chora as mágoas para ele chorar por você, orar por você, depois levanta a cabeça e vai de novo. Porque apesar das corrupções que as pessoas põem no processo, igreja é um projeto perfeito de Deus. Igreja vale a pena. É a igreja que dá acesso à maior verdade. É a igreja que confere o maior poder. E é a igreja que ensina aquilo que é confiável, aquilo que traz segurança, aquilo que verdadeiramente abre as portas do reino. Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo todos os dias renove sobre cada um de nós a capacidade para pregar essa palavra. Para exortar a igreja, edificar a igreja, abençoar a igreja.
e fazer a diferença na vida de pessoas. Que Deus nos abençoe.